Uma ofensa, uma crítica, uma má notícia, o mundo te atinge e você reage. Mas e se você pudesse simplesmente não reagir? E se você pudesse observar o caos do mundo como uma rocha antiga observa a fúria da tempestade? Essa ideia de agir como se nada te afetasse nos leva ao coração do poder estoico, mas também ao mito do homem de pedra. Você se sente como uma marionete, cujos fios invisíveis são puxados pelas ações e palavras dos outros. Uma provocação te enche de uma raiva que queima. Uma crítica te enche de uma dúvida que gela. Você vive em uma montanha-russa emocional e outra pessoa parece estar sempre no controle dos trilhos. E o resultado é sempre o mesmo: esgotamento, arrependimento e a perda da sua paz. Esse é o preço de uma mente sem muralhas. Os estoicos, no entanto, descobriram o segredo para construir essa muralha interior. E preste muita atenção, porque este vídeo não vai te ensinar a ser um robô sem emoções. Isso é impossível e inútil. Ele vai te ensinar algo muito mais poderoso, a arte de sentir tudo, mas não ser derrubado por nada. Nós vamos desvendar o manual de operações da fortaleza mental estoica. E mais à frente, eu vou te mostrar as 3 perguntas simples e cortantes que um estoico se faz em meros segundos para neutralizar completamente qualquer ofensa. Se você está realmente pronto para cortar os fios e se tornar o mestre de si mesmo, já deixe o seu like, porque este é um conhecimento que liberta. E claro, inscreva-se no canal, pois a sua jornada para se tornar inabalável começa neste exato momento. Fique até o final, porque o nosso bônus revela como os estoicos usavam o amor fati não apenas como uma forma de defesa, mas como uma poderosa paz ofensiva. Antes de construir a fortaleza, precisamos fazer o diagnóstico, entender por que você é uma marionete emocional e como cortar os fios. Não é uma falha de caráter, é neurociência. Quando uma crítica ou uma provocação te atinge, seu cérebro primitivo a interpreta como uma ameaça à sobrevivência. Sua amígdala, o alarme de incêndio da sua mente, dispara, sequestrando seu córtex pré-frontal, a sede da sua razão. Você não decide reagir com raiva, você é levado por ela, em um sequestro emocional. Os antigos estoicos chamavam essas reações incontroláveis de paixões. E aqui reside o erro invisível que nos mantém fracos. A luta direta contra o sentimento. Tentar não sentir raiva ou não sentir dor é impossível. É como tentar segurar uma onda com as mãos. A estratégia estoica não é parar a primeira onda do sentimento, que é natural e involuntária, mas aprender a surfar nela, em vez de se deixar afogar. O verdadeiro poder não está na ausência da emoção, mas na escolha consciente da sua resposta a ela. Pense na metáfora da marionete. Cada pessoa e cada evento que te provoca é um mestre de marionetes em potencial. E os fios que eles usam para te controlar são as suas reações automáticas e previsíveis. A dicotomia do controle, a grande ferramenta estoica, é a tesoura afiada que corta esses fios de uma vez por todas. Agora, um pequeno teste de consciência. Qual mestre de marionetes tem mais poder sobre você hoje? Seria a opção A, as críticas de colegas ou do seu chefe? Seria a opção B, as provocações sutis de familiares ou do seu parceiro? Ou seria a opção C, as frustrações aleatórias do dia a dia, como o trânsito ou a tecnologia que falha? Deixe a letra nos comentários. Identificar quem mais puxa seus fios é o primeiro e mais crucial passo para retomar o controle. E essa retomada começa com a fundação da sua fortaleza. Com o diagnóstico feito, começamos a construção. E a fundação da sua fortaleza, o seu verdadeiro manual de operações, é a dicotomia do controle. Este é o princípio mestre de todo o estoicismo, a base de toda a força e serenidade. É a distinção clara e implacável entre o que você pode controlar, seus pensamentos, seus julgamentos, suas ações,
e o que você não pode controlar, que é, basicamente, todo o resto. A paz duradoura é encontrada ao focar sua energia, toda ela, unicamente no primeiro campo. Para tornar isso mais visual, vamos usar a analogia filosófica central. Sua mente é uma cidadela interior. Os eventos externos, as palavras dos outros, as crises, são como flechas, pedras e catapultas lançadas contra suas muralhas. Uma flecha, por si só, não pode te ferir. Ela só te fere se você abrir o portão e deixá-la entrar. O seu julgamento sobre o evento, a história que você conta a si mesmo sobre o que aquela flecha significa, é o portão. Aprender a controlar o portão, a decidir o que entra e o que fica de fora, é a chave para se tornar inatingível. A aplicação prática disso te transforma no guarda do portão da sua própria mente. Para cada pensamento, cada emoção, cada impulso que surge em resposta a um evento externo, você não o deixa mais entrar de forma automática. Você o para no portão e você o interroga com a calma autoridade de um guarda experiente, perguntando: você é realmente o que parece ser? Ou é apenas uma impressão, uma fantasia da minha mente? Você aprende a analisar antes de permitir a entrada. Você se recusa a ser invadido. Essa fundação é o que te permite resistir ao cerco. Mas, e quando a ofensa é direta? Quando a flecha é apontada diretamente para você? Para isso, o estoicismo nos dá uma estratégia de defesa específica. Essa teoria de ser o guarda do portão é poderosa. Mas antes de te entregar as 3 perguntas exatas para usar no calor de um conflito, preciso que você entenda, primeiro, a verdadeira natureza de um insulto. E com essa compreensão, entramos na estratégia de defesa com as 3 perguntas estoicas para neutralizar qualquer ofensa. Na visão de Epicteto, um insulto só tem poder sobre você se, em algum nível profundo, você concordar com ele ou se importar imensamente com a opinião de quem o proferiu. Se alguém te chama de algo que você sabe, com certeza que não é, as palavras perdem a força. É como se chamassem um círculo de quadrado. Não é uma ofensa, é apenas um erro de percepção da outra pessoa. Não é um fato sobre você. Então, no momento da ofensa, naquele microsegundo entre o estímulo e a sua reação habitual, no espaço que você agora aprendeu a criar, o estoico treinado faz a si mesmo, com a velocidade de um pensamento, 3 perguntas cortantes. A primeira, como prometido, é a mais direta. Isso que foi dito é verdade? Seja brutalmente honesto. Se houver um grão de verdade, então a frase não foi um insulto, foi um feedback mal entregue. Use-o para aprender e melhorar. Se a resposta for não, passe para a segunda pergunta. A fonte desta opinião é credível? A opinião de uma pessoa tola sobre a sua sabedoria realmente importa? A crítica de alguém que não construiu nada na vida sobre o seu projeto realmente tem peso? Avalie a fonte, não a mensagem. E se, por algum motivo, a ofensa ainda ecoar, vem a terceira e final pergunta, a análise de custo-benefício emocional. A minha paz interior vale mais do que vencer esta interação? A resposta para um estoico é sempre sim. E com essa clareza, a necessidade de reagir, de se defender, de contra-atacar, simplesmente se dissolve. Se essas perguntas já te deram uma nova e poderosa arma para o seu arsenal de defesa mental, ajude a armar outras pessoas. Deixe o seu like e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para mais táticas de fortalecimento da sua fortaleza interior. Com essa defesa reativa dominada, vamos agora para a preparação proativa. Dominar a defesa no calor da batalha é crucial. Mas uma fortaleza inabalável não é testada apenas no momento do ataque. Ela é fortalecida, dia após dia, em tempos de paz. E é aqui que entramos no treinamento de cerco, usando a Premeditatio Malorum para blindar sua mente.
Esta prática estoica, a premeditação dos males, é o seu treinamento de cerco diário. É o ato de, deliberadamente, visualizar as dificuldades e os ataques que o dia pode trazer. Não para sofrer por antecipação, mas para não ser pego de surpresa. Sêneca, um homem que viveu cercado por perigos e intrigas, usava essa técnica de forma magistral. Ele imaginava perder suas riquezas, seu status e até mesmo seus entes queridos. Ele não fazia isso para se torturar, mas para praticar a aceitação e para lembrar a si mesmo de que sua força e sua paz não dependiam dessas coisas externas. Ao se preparar mentalmente para o pior, ele se tornava psicologicamente capaz de lidar com qualquer coisa que a vida lhe atirasse, com calma, dignidade e resiliência. A aplicação prática disso em sua vida é um exercício matinal de poucos minutos. Ao acordar, pense em uma situação potencialmente estressante que você enfrentará hoje. Uma reunião importante, uma conversa difícil. Agora, por um instante, visualize-a. E então, o passo mais importante: visualize a si mesmo navegando por essa situação, não perfeitamente, mas com calma, com virtude, com autocontrole. Você está treinando seu cérebro para a serenidade. Você está criando um caminho neural de calma antes mesmo que o estresse tenha a chance de criar um caminho de pânico. Essa preparação te torna uma fortaleza. Mas o estoicismo nos oferece um nível ainda mais elevado. E se, em vez de apenas nos defendermos do caos, pudéssemos usá-lo a nosso favor? É o que vamos descobrir no nosso bônus. Você aprendeu a se defender, a construir as muralhas, a treinar para o cerco. Você se tornou uma fortaleza. Mas o nível mais alto do mestre estoico, o nosso bônus de hoje, não é sobre a defesa impenetrável. É sobre o que eu chamo de paz ofensiva, usando o amor fati como a arma final. É a arte de não apenas não ser ferido pelo caos, mas de ativamente usá-lo para se tornar ainda mais forte. Amor fati, o amor ao destino. É o ato de abraçar tudo o que acontece, o bom, o mal, o neutro, não com resignação passiva, mas com uma aceitação corajosa, vendo cada evento como um ingrediente necessário para o seu crescimento. E aqui a dinâmica muda completamente. Uma crítica não é mais uma flecha a ser defendida. Ela se torna uma oportunidade para praticar a humildade e a paciência. Uma frustração no trabalho não é um obstáculo, é um campo de treinamento para a sua criatividade e resiliência. Uma perda dolorosa não é uma tragédia sem sentido, é uma lição profunda sobre o valor do tempo e do amor. E aqui reside o paradoxo da invencibilidade. Quando você genuinamente começa a amar tudo o que acontece, você se torna verdadeiramente invencível. Como alguém ou alguma coisa pode te ferir com um evento, se você já decidiu de antemão amar esse mesmo evento como parte essencial do seu caminho, o jogo de ataque e defesa simplesmente acaba. Você não apenas venceu, você transcendeu o próprio jogo. Essa é a mentalidade mais avançada e libertadora que a filosofia pode oferecer. Se você deseja um mergulho ainda mais profundo na prática do amor fati, com exercícios para aplicá-lo em todas as áreas da sua vida, eu selecionei um guia poderoso sobre isso. Você pode explorá-lo na descrição e no primeiro comentário fixado. Com esta arma final em seu poder, estamos prontos para a conclusão, para a sua soberania. Nossa jornada pelo Manual de Operações da Fortaleza Estoica chega ao fim, e a grande e surpreendente revelação, a verdade que espero que ecoe em sua alma, é esta: nunca foram os eventos externos que realmente te afetaram. Nunca foi a crítica, o insulto, a má notícia. Sempre foi, única e exclusivamente, o seu julgamento sobre eles. O poder nunca esteve nas mãos do provocador, do crítico ou da circunstância. O poder, o tempo todo, esteve com você. Você apenas não sabia como empunhá-lo.
Você aprendeu a diagnosticar sua própria reatividade, a cortar os fios da marionete com a tesoura afiada da dicotomia do controle e a construir, tijolo por tijolo, as muralhas inabaláveis da sua cidadela interior. Você não precisa mais viver à mercê das tempestades emocionais que o mundo inevitavelmente irá criar. Você pode ser a rocha, você pode ser o centro calmo, você pode ser o mestre de si mesmo. A serenidade, você agora sabe, não é um destino distante. É uma decisão, praticada todos os dias, a cada momento. Então, o meu desafio final para você é este: qual fio de marionete você vai cortar primeiro a partir de hoje? Será a reatividade às críticas? A frustração com o trânsito? Declare a sua primeira batalha pela liberdade aqui nos comentários. Se este vídeo te entregou as chaves da sua própria fortaleza, se ele te mostrou um caminho para a paz, deixe o seu like para que essa força possa se espalhar. E, o mais importante, inscreva-se no canal para continuarmos a explorar juntos mais sabedorias que empoderam. Por fim, se você conhece alguém que vive como um prisioneiro de suas próprias reações, que merece conhecer essa liberdade, seja um verdadeiro aliado. Compartilhe este vídeo. Pode ser o mapa que essa pessoa estava esperando. Lembre-se sempre, o mundo continuará te atingindo com suas flechas. A questão, a partir de hoje, conhece esse som? É o zumbido baixo e constante da preocupação. Aquele pensamento que te acorda às 3 da manhã com o coração acelerado. Aquele "e se" que rouba a alegria de um momento feliz, pintando-o com as cores da ansiedade. Não é um som que vem de fora, ele vem de dentro. É o ladrão invisível da sua paz. Você talvez acredite que se preocupar é um sinal de que você se importa, uma forma de se preparar para o pior. Mas a verdade brutal, a verdade que o estoicismo nos força a encarar, é que a preocupação crônica não é um sentimento, é um vício, é um hábito mental destrutivo que te paralisa, te esgota e, ironicamente, te impede de resolver os próprios problemas que você tanto teme. E se eu te dissesse que existe uma cura? Não uma solução rápida, mas um sistema operacional completo para a sua mente, criado pelos antigos estoicos, projetado para desinstalar o vírus da preocupação de uma vez por todas. Neste vídeo, vamos revelar o segredo do estoicismo para abandonar a preocupação para sempre. Você vai aprender a diferença crucial entre a preocupação inútil e a preparação útil. E preste muita atenção, porque mais à frente eu vou te mostrar a técnica do pior cenário que os estoicos usavam para aniquilar a ansiedade na sua raiz. Se você está realmente pronto para desinstalar esse ladrão de paz da sua mente, já deixe o seu like, pois este conhecimento pode ser a libertação que você e tantos outros buscam. E claro, inscreva-se no canal. Sua jornada para uma mente serena e poderosa começa agora. Fique até o final, porque o nosso bônus revela como aplicar a reserva estoica, um escudo mental para blindar todos os seus planos contra a dor da decepção. Para desinstalar esse vírus, primeiro precisamos entender como ele foi programado em nós. Precisamos olhar para a anatomia da preocupação e entender por que sua mente se viciou no "e se". Seu cérebro não é seu inimigo. Ele é apenas uma máquina de sobrevivência antiga, perfeitamente calibrada para um mundo que não existe mais. A preocupação é um software que um dia foi incrivelmente útil para nos proteger de predadores na savana, para antecipar perigos reais. O problema é que no mundo moderno, esse software está desatualizado. Ele vê um e-mail urgente do chefe e reage com o mesmo pânico que sentiria diante de um tigre de dentes de sabre. E aqui reside o erro invisível que nos mantém presos nesse ciclo. Nós confundimos preocupação com ação. A preocupação nos dá a ilusão de que estamos fazendo algo produtivo sobre um problema.
Repassar o cenário negativo de novo e de novo, em um loop infinito, parece com preparação, mas é o exato oposto. É como um carro patinando na lama. Há muita rotação, muito barulho, muita fumaça, mas nenhuma tração, nenhum progresso real. A verdadeira ação, a ação estoica, é silenciosa, focada e se move para frente. Essa ilusão nos leva a praticar o que pode ser chamado de oração reversa. A preocupação é, na verdade, uma forma de meditação negativa. É o ato de usar todo o seu poder de foco, toda a sua energia criativa e sua imaginação, para rezar fervorosamente por aquilo que você mais teme que aconteça. Você está, literalmente, ensaiando o fracasso. Agora, um momento de autoanálise. Qual área da sua vida é o ninho preferido da sua preocupação? Seria a opção A, sua carreira e suas finanças? Seria a opção B, sua saúde ou a saúde de alguém que você ama? Ou seria a opção C, seus relacionamentos? Deixe a letra nos comentários. Identificar o território onde esse ladrão mais atua é o primeiro passo para expulsá-lo. E a primeira ferramenta para isso é o filtro da realidade. Com o diagnóstico feito, começamos agora o tratamento. E a cura estoica, em sua primeira parte, nos oferece o filtro da realidade, a implacável dicotomia do controle. Epicteto, o grande médico da alma estoica, nos deu a ferramenta de diagnóstico mais poderosa que existe. Ele nos ensina a pegar cada pensamento preocupante que surge em nossa mente e a passá-lo, sem piedade, por um filtro simples e binário. A pergunta é: isto que me preocupa está sob meu controle total e absoluto ou não? A resposta a essa pergunta determina toda a sua estratégia. Se a sua preocupação é sobre algo que você não controla de forma alguma, o clima de amanhã, uma crise econômica global, a decisão final de outra pessoa, o estoicismo te dá a permissão, o alvará de soltura, para simplesmente soltá-la. Preocupar-se com o incontrolável não é apenas inútil, é a definição de autotortura. É um desperdício da sua única e preciosa energia vital, um sacrifício em um altar que não te oferece nada em troca. Mas e se a preocupação contiver um elemento que você pode controlar? É aqui que a mágica acontece. A energia da preocupação se transforma instantaneamente em um plano de ação. Se a sua preocupação é sobre uma entrevista de emprego, você para de se preocupar com o que o entrevistador vai pensar, que é incontrolável, e foca em sua preparação, que é controlável. A energia que antes era um veneno ansioso se torna o combustível para a ação produtiva. A preocupação morre no momento em que a ação começa. Essa distinção é o primeiro passo para silenciar o ruído. Ela filtra a maioria das nossas preocupações diárias como lixo mental. Mas e aquelas que restam? Aqueles medos reais sobre o futuro que ainda nos assombram? Para isso, o estoicismo tem uma segunda e ainda mais poderosa parte da cura. Filtrar as preocupações inúteis com a dicotomia do controle é como limpar o campo de batalha. Mas e quanto aos inimigos que restam? Aqueles medos legítimos sobre o futuro que ainda nos paralisam? Para eles, a cura estoica, em sua segunda parte, nos entrega a vacina mental, a prática da premeditatio malorum. Agora preste muita atenção, porque a ansiedade, em sua essência, é o medo de um fantasma, é o medo do desconhecido, da incerteza. A técnica estoica da premeditação dos males é o ato corajoso de acender a luz no quarto escuro para ver que o fantasma ou não existe, ou é muito menor e menos assustador do que você imaginava em sua mente febril. Ao visualizar o pior cenário possível de forma calma, deliberada e estratégica, você o dessensibiliza. Você remove o elemento surpresa. Você rouba o poder que o IC tem sobre você. Para aplicar essa vacina mental em sua vida, o processo pode ser dividido em 3 passos simples. O primeiro é definir o medo. Pergunte-se: qual é a pior coisa que pode realisticamente acontecer nesta situação? Seja específico.
Dê um nome ao seu monstro. O segundo passo é planejar a recuperação. Se o pior de fato acontecer, o que eu faria? Quais seriam meus próximos passos práticos para me recuperar ou consertar a situação? Quem eu poderia procurar para pedir ajuda? Ter um plano de contingência, mesmo que simples, transforma o medo paralisante em um problema logístico a ser resolvido. E o terceiro e mais importante passo é visualizar a superação. Imagine-se por um momento lidando com esse pior cenário, não com pânico, mas com a força do seu caráter, com as virtudes estoicas de coragem, resiliência e sabedoria. Veja a si mesmo não apenas sobrevivendo, mas se tornando mais forte e mais sábio por causa da adversidade. Se você sente que essas ferramentas, que essa nova forma de pensar, podem te libertar da prisão da preocupação, ajude a libertar outras mentes. Se ainda não o fez, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais remédios filosóficos para as dores da alma. Com essas duas curas em mãos, estamos prontos para transformar a serenidade em um hábito. Com as ferramentas da cura em mãos, a questão agora se torna a consistência. Como transformar essa filosofia em um hábito diário, em algo que se torna parte de quem você é? É aqui que entramos no hábito da serenidade, com 4 práticas diárias para desinstalar de vez o software da preocupação. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, nos ensina que a preocupação é um caminho neural bem trilhado, quase uma rodovia na sua mente. Para abandonar essa rota, precisamos, com disciplina, construir novos caminhos, estradas mais fortes e saudáveis que levem à calma. A primeira prática desta nova rotina é o diário noturno de Sêneca. Antes de dormir, em vez de levar as preocupações do dia para a cama, esvazie sua mente no papel. Revise suas ações. O que você fez bem hoje? Onde você poderia ter agido com mais virtude? Essa prática de autoanálise e fechamento impede que a ruminação contamine seu sono e seu descanso. A segunda prática é a âncora no presente. Durante o dia, no exato momento em que você perceber sua mente começando a vagar para o futuro ansioso, puxe-a de volta, ancore-a firmemente no agora. Por apenas 60 segundos, foque toda a sua atenção na sensação da sua respiração entrando e saindo, ou nos sons ao seu redor. Este pequeno ato quebra o feitiço da preocupação e te devolve ao único tempo que realmente existe. A terceira prática é a da gratidão ativa. É neurologicamente impossível que sua mente se sinta preocupada e genuinamente grata ao mesmo tempo. As duas emoções ocupam circuitos opostos. Reserve 1 minuto do seu dia para listar mentalmente ou no papel 3 coisas simples pelas quais você é grato neste momento. É um antídoto bioquímico para o veneno da ansiedade. E a quarta e última prática é a da ação imperfeita. A preocupação prospera na inação, na paralisia. A melhor maneira de matá-la é com o movimento. Identifique a menor, a mais ridícula ação que você pode tomar em direção à solução de um problema que te preocupa e faça-a. A ação, por menor que seja, quebra o ciclo da ruminação e te devolve a sensação de agência e controle. Com esses hábitos, você está construindo uma fortaleza. Mas e quando, apesar de tudo, as coisas dão errado, existe um escudo final, e ele é o nosso bônus. Você aprendeu a filtrar suas preocupações e a se vacinar contra os medos. Mas o que fazer quando, apesar de toda a sua preparação e ação virtuosa, as coisas simplesmente dão errado? Como lidar com a dor da decepção sem recair no ciclo da preocupação? Para isso, nosso bônus de hoje revela o escudo contra a decepção, a poderosa cláusula de reserva estoica. Esta é uma técnica de mestre, uma ferramenta sutil que os estoicos avançados adicionavam a todas as suas intenções e planos. A prática
conhecida em grego como hypex hairesis, consiste em adicionar uma cláusula mental a cada objetivo que você estabelece. Você não diz simplesmente, eu vou conseguir aquele emprego. Você diz, eu farei o meu melhor para conseguir aquele emprego, se nada fora do meu controle me impedir, ou como eles preferiam, se o destino permitir. Não feche o vídeo, porque isso pode parecer pessimismo, mas é o exato oposto. É o mais alto nível de realismo estratégico. Ao aceitar desde o início que o universo pode ter outros planos, que fatores externos podem intervir, você se desapega emocionalmente do resultado final. Você se apaixona pelo processo, pelo seu esforço, pela sua ação virtuosa, que são as únicas coisas que você controla, e não pelo prêmio, que nunca esteve totalmente em suas mãos. O que isso faz na prática? Isso blinda a sua mente contra a dor da decepção. Se você tem sucesso, ótimo, você celebra. Mas se um obstáculo inesperado surge e te impede de alcançar o objetivo, isso não é mais uma falha pessoal. Não é um motivo para se culpar ou se preocupar. É apenas o destino agindo. Sua paz interior não é abalada. Você não fica desapontado ou paralisado. Você simplesmente recalcula a rota com a mesma calma de um capitão que ajusta as velas a uma mudança no vento e age novamente. Essa é uma das chaves para a resiliência inabalável. Se você quer um guia ainda mais aprofundado sobre como aplicar a cláusula de reserva e outras técnicas de planejamento estoico para construir essa fortaleza mental, eu recomendo fortemente um material valioso sobre isso. Você pode explorá-lo na descrição e no primeiro comentário fixado. Com este escudo final em seu poder, estamos prontos para a conclusão, para a sua libertação. E assim, nossa jornada pelo labirinto da mente chega ao seu centro, ao ponto onde a clareza emerge. E a grande revelação, o segredo final do estoicismo para abandonar a preocupação, é este. E quero que você ouça com toda a sua atenção. A preocupação é uma escolha. Eu sei que não parece. Ela se sente como uma força da natureza, uma tempestade que te invade. Mas, em sua raiz, ela é uma escolha. É a escolha de focar sua preciosa energia mental naquilo que você não controla e no futuro que ainda não existe. E se é uma escolha, por mais que seja um hábito profundamente enraizado, você pode, com treinamento e disciplina, começar a escolher diferente. Você não precisa mais viver com esse zumbido constante de ansiedade no fundo da sua mente. Você agora tem as ferramentas. Você aprendeu a diagnosticar a preocupação, a filtrá-la com a dicotomia do controle, e vacinar sua mente com a premeditatio malorum e a se blindar contra a decepção com a cláusula de reserva. Você pode, deliberadamente, trocar o hábito da preocupação pelo hábito da presença. Você pode trocar a ruminação paralisante pela ação focada. Você pode trocar o medo do futuro pela apreciação profunda do agora. A serenidade que você busca não é um destino distante e inalcançável, é uma prática diária. Então, o meu desafio final para você é este. Qual é a primeira ferramenta estoica que você vai usar hoje para silenciar uma preocupação que te atormenta? Será o filtro da dicotomia do controle ou a vacina da premeditação? Declare a sua escolha, o seu primeiro ato de libertação, aqui nos comentários. Se este vídeo te deu um caminho, um mapa para a paz interior, deixe o seu like para que essa sabedoria possa curar outras mentes. E o mais importante, inscreva-se no canal, pois nossa jornada para a fortaleza interior está apenas começando. Por fim, se você conhece alguém que vive como um prisioneiro da própria mente, que merece conhecer essa liberdade, seja um verdadeiro aliado. Compartilhe este vídeo. Pode ser a chave que finalmente abre a cela. Lembre-se, se a lei da atração, da forma como te ensinaram, for apenas metade de uma equação muito mais antiga, e se todo o seu esforço para querer mais for a variável que está quebrando o resultado. Vamos falar sobre a equação quebrada da atração.
Você visualiza, você afirma, você tenta sentir, mas no fundo, uma ansiedade sussurra: quando? Como? Você se sente apegado, necessitado, e essa vibração de carência sabota seu trabalho. A verdade? Sua frustração é real. A equação que te deram está incompleta. Os antigos estoicos, sem conhecerem a física quântica, descobriram a variável que faltava. E neste vídeo vamos revelar a física quântica do desapego estoico. Você vai entender como o estado estoico de preferir sem necessitar é a chave para eliminar a resistência e se tornar um mestre da manifestação. E preste muita atenção, porque mais à frente eu vou te mostrar como a observação quântica se conecta diretamente com a intenção focada de um estoico. Se você está pronto para completar a equação e finalmente entender a mecânica da criação da realidade, já deixe seu like, pois este é um conhecimento que conecta mundos. E, o mais importante, inscreva-se no canal. Sua jornada para a maestria da manifestação começa agora. Fique até o final, porque o nosso bônus revela uma técnica de Sêneca para colapsar a função de onda dos seus relacionamentos. Para entender por que a equação está quebrada, precisamos primeiro analisar a vibração da carência, o sinal incoerente que você, sem perceber, envia ao universo. A física quântica nos ensina que tudo no universo é energia, vibrando em diferentes frequências. Seus pensamentos e, de forma ainda mais poderosa, suas emoções são sinais vibracionais que você emite constantemente. O problema fundamental é que, muitas vezes, nós enviamos sinais contraditórios. Lançamos um sinal fraco de desejo no nível do pensamento e, no mesmo instante, emitimos um sinal fortíssimo de falta no nível do sentimento. E aqui reside o erro invisível que nos mantém presos: confundir a intensidade do desejo com a qualidade da vibração. Muitos acreditam que querer com muita força, com desespero, é a chave para a manifestação. Mas a intensidade do desespero é, por definição, uma frequência de carência. É como gritar: estou com sede, para o universo. O campo quântico não responde às suas palavras, ele responde à sua sede. E por lei de ressonância, ele te dá mais da mesma vibração, mais sede. Pense nisso como um rádio. Você está tentando sintonizar a frequência clara e harmoniosa da abundância, mas deixa o botão da estática, o chiado da ansiedade do resultado, no volume máximo. O resultado final é apenas ruído, confusão, um sinal que não pode ser decodificado. O desapego estoico, como vamos ver, é a arte de aprender a silenciar essa estática, permitindo que sua verdadeira intenção seja transmitida com clareza cristalina. Agora, um pequeno teste de autoconsciência. Qual emoção melhor descreve o seu estado de ser quando você pensa em um grande desejo seu? Seria a opção A, uma alegria calma e uma confiança serena. Seria a opção B, uma ansiedade e uma impaciência sobre quando vai chegar? Ou seria a opção C, um medo sutil de que talvez você não consiga? Sua resposta honesta a essa pergunta revela, com precisão, o sinal que você tem emitido. E é exatamente esse sinal que vamos aprender a purificar. Com a consciência do sinal incoerente que emitimos, precisamos agora de uma ferramenta para purificá-lo. É aqui que entra a primeira grande contribuição da sabedoria antiga para a nossa equação, a limpeza do campo quântico, usando a dicotomia do controle como o principal eliminador de resistência. A ferramenta mais poderosa de Epicteto não é apenas uma filosofia de resiliência, é uma técnica de higiene vibracional. Sua aplicação na lei da atração é direta e transformadora. Ao focar com uma disciplina quase monástica, apenas naquilo que você pode controlar, a qualidade dos seus pensamentos, a elevação das suas emoções, a virtude das suas ações diárias e, ao mesmo tempo, soltar, entregar,
se desapegar completamente do que você não pode controlar. O como isso vai acontecer, o quando vai se manifestar, o resultado exato. Você realiza uma cirurgia em seu campo energético e o efeito na sua vibração é imediato. Quando você para de se preocupar obsessivamente com o resultado, a frequência de necessidade, de carência, simplesmente se dissolve. Sua energia, que antes era desperdiçada em um turbilhão de ansiedade e dúvida, pode agora ser totalmente focada na clareza cristalina da sua intenção. Você para de enviar o sinal de falta e começa a emitir um sinal puro de propósito. Marco Aurélio, em seus escritos, não falava de campo quântico, mas falava do Logos, a razão universal, a inteligência que permeia todas as coisas. Confiar no Logos, na linguagem estoica, é o equivalente a confiar no processo universal. É o ato de definir sua intenção virtuosa, fazer a sua parte com excelência e então soltar com a confiança serena de que a inteligência do universo é infinitamente maior e mais criativa do que a sua para orquestrar os detalhes do como e do quando. Eliminar a resistência, a estática, é o primeiro passo fundamental. Mas antes de aprendermos como emitir um sinal de atração claro e poderoso, precisamos primeiro entrar na frequência correta para a transmissão. E essa é a frequência da plenitude. Nós limpamos o campo, eliminamos a resistência. Agora precisamos sintonizar nossa estação interna na frequência correta. E essa sintonia nos leva ao coração do desapego estoico e ao seu poder de atração. Nos leva ao estado de plenitude, usando o amor fati como a verdadeira frequência da atração. Aqui reside o paradoxo mais belo e poderoso de todos. A lei da atração nos ensina a sentir gratidão como se já tivéssemos alcançado nosso desejo. Mas como sentir isso genuinamente quando a realidade externa ainda não mudou? É uma pergunta que frustra muitos. O amor fati estoico, o amor ao destino, é o caminho secreto para essa autenticidade. Não se trata de um amor passivo, mas de um amor corajoso e radical por tudo o que a vida é, exatamente como ela se apresenta agora. Ao amar o que é, ao aceitar sua situação atual, não como uma sentença, mas como o solo perfeito de onde seu futuro irá brotar, você para de lutar contra a realidade. Essa luta, essa resistência, é a fonte da sua vibração de carência. Ao praticar o amor fati, você se inunda de uma gratidão profunda pelo presente. E a gratidão, como todos os grandes mestres ensinam, é a frequência da plenitude. É a declaração vibracional ao universo de que você já tem tudo o que precisa para ser feliz e completo. E por que a plenitude atrai? Porque o universo é um espelho. Ele não te dá o que você quer para te fazer feliz. Ele reflete a felicidade que você já emite. Ao se tornar um centro de paz, aceitação e gratidão, você se torna um imã, um ressonador para circunstâncias, pessoas e oportunidades que combinam com essa mesma frequência elevada. Você deixa de ser um pedinte e se torna um farol. Se essa conexão profunda entre a paz estoica e o poder de atração está ressoando com você, se você sente que esta é a peça que faltava, ajude a espalhar essa luz. Deixe o seu like e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para continuarmos a decifrar juntos esses códigos do universo. Com a frequência sintonizada, estamos prontos para a transmissão, para o ato da criação consciente. Com a vibração sintonizada na plenitude, chegamos ao momento da criação deliberada. E como prometido, é aqui que nos tornamos o observador quântico, usando a intenção focada para o colapso da função de onda. A física quântica, em suas fronteiras mais intrigantes, postula que as partículas, a matéria fundamental do universo, existem em um estado de pura potencialidade, uma onda de infinitas possibilidades, até o momento em que são observadas. É o ato de observar que colapsa essa onda em uma realidade específica.
E a sua intenção, quando focada e clara, é o seu instrumento de observação. Uma mente barulhenta, ansiosa e dispersa é um péssimo observador. Ela olha para o campo quântico e vê apenas o caos, refletindo sua própria desordem interna. É por isso que o silêncio e a introspecção estoica são o seu laboratório. É nesse espaço de calma interior que você purifica sua intenção de todo o ruído da dúvida, do medo e da necessidade. É onde você transforma a luz difusa de um desejo vago no feixe de laser de um propósito claro. Podemos, então, destilar esse processo em 3 passos práticos, o que chamamos de a intenção estoica quântica. O primeiro passo é definir a intenção virtuosa, o que você realmente quer e por quê. A intenção estoica não é apenas um carro novo, é a liberdade e a capacidade de servir que um novo carro pode proporcionar. A intenção deve estar sempre alinhada com a sua melhor e mais virtuosa versão. O segundo passo é carregar essa intenção com emoção desapegada. Aqui está a chave. Em vez de sentir a euforia ansiosa de querer a coisa, você cultiva a emoção serena e grata de já ser a pessoa que vive essa realidade. Sinta a paz, a confiança, a solidez. É uma emoção de ressonância, não de perseguição. E o terceiro passo, o mais libertador de todos, é soltar e agir no presente. Após carregar sua intenção, você a libera para o universo, com a confiança de um arqueiro que já soltou a flecha. E então, você retorna seu foco total e absoluto para a única coisa que lhe pertence, a ação virtuosa no momento presente. Você age aqui e agora, como a pessoa que escolheu ser. Mas como aplicar essa lógica quântica não apenas a objetos e circunstâncias, mas também aos relacionamentos? Existe uma técnica específica para isso, e ela é o nosso bônus. Você aprendeu a mecânica quântica para manifestar objetos e circunstâncias. Mas e quanto aos relacionamentos, a área mais complexa e desejada da nossa vida? Aqui, nosso bônus revela como realizar o colapso da função de onda nos relacionamentos, através da técnica secreta de Sêneca. A abordagem comum da lei da atração nos ensina a visualizar uma pessoa específica ou um parceiro ideal, com todos os detalhes. Uma prática que muitas vezes leva ao apego e à frustração. A sabedoria estoica nos oferece um caminho muito mais elegante e poderoso. O conceito, que podemos chamar de premeditação do amor virtuoso, muda completamente o foco. Em vez de se concentrar em quem você quer atrair, Sêneca nos ensina a focar em quem nós precisamos nos tornar para naturalmente atrair e manter um relacionamento virtuoso e saudável. Você para de visualizar o rosto da outra pessoa e começa a visualizar as qualidades que você mesmo precisa cultivar. A paciência, a lealdade, a sabedoria, a coragem de ser vulnerável, a gentileza. E o que acontece quando você faz isso? Ao se esforçar para se tornar a personificação das virtudes que você mais admira em um parceiro, você, literalmente, colapsa a função de onda ao seu redor. Você não está mais perseguindo uma pessoa específica. Você está se tornando o ímã para aquele tipo de pessoa. Você não atrai o que você quer. Você atrai um reflexo de quem você é. Ao cultivar um jardim de virtudes em sua própria alma, você naturalmente atrai as borboletas que ressoam com a beleza desse jardim. Essa mudança de paradigma, de buscar para se tornar, é uma das artes mais avançadas da criação da realidade. Se você deseja um guia ainda mais aprofundado sobre como aplicar as 4 virtudes estoicas para construir relacionamentos inabaláveis e autênticos, eu selecionei um material perfeito sobre isso. Você pode explorá-lo na descrição e também no primeiro comentário fixado abaixo. Com esta peça final do quebra-cabeça em mãos, estamos prontos para a grande conclusão, para a síntese final do poder que reside em você. E assim, nossa jornada pela intersecção da sabedoria antiga e da ciência moderna chega ao seu destino. A revelação final, a grande fusão,
A compreensão de que você é o campo, não o caçador, é o que une tudo. A grande síntese entre o estoicismo e a física quântica é esta: você não é uma entidade separada, implorando por favores de um universo distante. Você é o próprio campo de potencialidades, seu estado de ser, sua paz interior, sua vibração. É o tecido do qual a sua realidade é tecida. A lei da atração te deu o mapa do tesouro, o sonho do que é possível. O estoicismo, por sua vez, te entrega a pá, a bússola e a força inabalável para escavar. Pare de tentar controlar o universo lá fora. Comece a dominar, com amor e disciplina, o universo aqui dentro. Ao se tornar uma fortaleza de paz, gratidão e virtude, você não precisa mais atrair nada de forma forçada. Você simplesmente permite. Você se torna o centro gravitacional para o qual a abundância, em todas as suas formas, flui de maneira natural e sem esforço. Então, o meu desafio final para você é este: qual é o primeiro princípio estoico que você vai aplicar hoje para começar a limpar e a elevar o seu campo vibracional? Será a clareza da dicotomia do controle ou a aceitação radical do amor fati? Declare a sua escolha, o seu primeiro passo como criador consciente, aqui nos comentários. Se este vídeo te deu a variável que faltava na sua equação, se ele conectou pontos que antes pareciam distantes, deixe o seu like para que essa revelação possa alcançar outras mentes. E o mais importante, inscreva-se no canal para continuarmos juntos a explorar mais segredos do universo interior. Por fim, se você conhece alguém que está frustrado com a manifestação, que está preso no ciclo da ansiedade e da carência, seja um farol. Compartilhe este vídeo. Pode ser a peça que faltava no... Passa a vida inteira perseguindo borboletas. A borboleta da validação de alguém, a borboleta do amor de uma pessoa específica, a borboleta da aprovação social. E quanto mais você corre, desesperado com sua rede em mãos, mais elas parecem dançar e escapar, te deixando sem fôlego, frustrado e com as mãos irremediavelmente vazias. E no processo, você negligenciou a si mesmo. Sua felicidade se tornou perigosamente dependente do que os outros pensam, sentem ou fazem. Você parou de cultivar seus próprios interesses, seus próprios hobbies, a sua própria alma, porque estava ocupado demais tentando capturar a beleza que vinha de fora. Você se tornou um caçador, quando na verdade nasceu para ser um jardim. E se eu te dissesse que a filosofia estoica nos ensina a parar de perseguir e a começar finalmente a atrair? Neste vídeo, vamos mergulhar juntos na mais bela e poderosa metáfora do estoicismo, o jardim estoico. Você vai aprender a cuidar do seu solo, a regar suas plantas e a arrancar suas ervas daninhas. Preste muita atenção, porque mais à frente eu vou te mostrar qual é o adubo secreto que os estoicos usavam para garantir que seu jardim florescesse com uma força exuberante, não importa o quão rigoroso fosse o inverno lá fora. Se você está pronto para trocar a exaustão da perseguição pela alegria serena do cultivo, já deixe o seu like, pois esta é uma jornada de volta para casa, para a sua autossuficiência. E claro, inscreva-se no canal, porque a sua transformação de caçador a jardineiro começa neste exato instante. Fique até o final, porque o nosso bônus revela como lidar com as pragas, as pessoas e as energias negativas que inevitavelmente tentarão invadir o seu jardim quando ele começar a florescer. Nossa jornada como jardineiros da alma começa pelo fundamento de tudo. Antes de plantar qualquer semente, precisamos preparar o terreno, cuidar do solo do nosso caráter estoico. Nenhum jardim, por mais belas que sejam as sementes, pode florescer em um solo infértil, pedregoso e mal cuidado. O solo da sua vida é a sua mente, o seu caráter. E o primeiro passo do jardineiro estoico é aplicar a dicotomia do controle para limpar esse terreno.
É o ato de parar de gastar sua preciosa energia tentando controlar o clima, os eventos externos, as opiniões alheias, as tempestades inevitáveis da vida e focar, com uma dedicação quase sagrada, unicamente na qualidade do seu solo. O erro invisível que nos mantém presos no ciclo da frustração é o de culpar o clima pela má colheita. Eu não sou feliz por causa do meu parceiro. Eu não tenho sucesso por causa da economia. Eu não tenho paz por causa da minha família. O jardineiro estoico sabe que, embora não controle as nuvens, ele tem controle absoluto sobre a preparação e a resiliência do seu solo. O seu caráter é o seu solo. Se ele for raso, cheio de pedras de vícios e de ignorância, nada de valor duradouro crescerá ali. Mas se ele for profundo, rico em nutrientes e bem cuidado com as virtudes, ele poderá não apenas suportar as secas e as tempestades, mas usá-las para fortalecer suas raízes. Agora, um momento de autoanálise. Qual aspecto do seu solo você sente que mais precisa de atenção neste momento da sua vida? Seria a opção A, nutri-lo com mais conhecimento, a sabedoria? Seria a opção B, remover as pedras do egoísmo, a justiça? Seria a opção C, aumentar sua capacidade de suportar as tempestades, a coragem? Ou seria a opção D, controlar as ervas daninhas dos impulsos, a temperança? Deixe a letra nos comentários. Saber qual parte do seu solo precisa de mais cuidado é o primeiro passo para se tornar um mestre jardineiro. E com o solo preparado, a próxima pergunta se torna óbvia. O que exatamente nós vamos plantar? Com o solo do nosso caráter devidamente preparado, chegamos ao momento mais belo da nossa jornada. A hora de plantar as sementes, de escolher as 4 virtudes cardeais como as flores principais do nosso jardim. O jardineiro comum talvez plantasse flores vistosas apenas para a admiração dos vizinhos. O jardineiro estoico é mais sábio. Ele sabe que a beleza externa é uma consequência, não o objetivo. Ele planta aquilo que nutre a alma, aquilo que fortalece o jardim de dentro para fora. Ele planta as 4 flores que são a base de uma vida bem vivida. A primeira flor é a sabedoria, que podemos imaginar como um girassol, sempre voltado para a luz da verdade. Ela é a busca incessante pelo conhecimento, a capacidade de distinguir o bem do mal, o útil do fútil. É a clareza que nos guia. A segunda flor é a justiça, talvez uma rosa, que oferece sua beleza e perfume ao mundo sem pedir nada em troca. É a virtude de tratar a si mesmo e aos outros com equidade, com bondade, com respeito e com uma empatia que nasce da compreensão de que somos todos parte do mesmo jardim. A terceira flor, a mais robusta de todas, é a coragem. Pense nela como um carvalho antigo, cujas raízes profundas o permitem enfrentar a mais violenta das tempestades. É a força para enfrentar seus medos, para defender seus valores mesmo quando é difícil e para suportar a dor com uma dignidade inabalável. E a quarta flor é a temperança, que podemos visualizar como uma videira, que cresce com disciplina e direção, podando seus próprios excessos para dar os melhores frutos. É o autocontrole, a moderação, a capacidade de dizer não aos impulsos e aos prazeres fáceis que, no fundo, enfraquecem o seu jardim. Se você consegue sentir a beleza e a força que o cultivo dessas virtudes pode trazer para a sua vida, ajude a espalhar essas sementes. Se ainda não o fez, deixe o seu like e inscreva-se no canal, para que possamos continuar a cultivar nossos jardins, juntos. Mas não se engane, plantar não é o suficiente. O verdadeiro trabalho do jardineiro está na manutenção diária. Plantar as sementes da virtude é um ato de intenção. Mas o verdadeiro trabalho, a batalha diária do jardineiro, é arrancar as ervas daninhas, os vícios que silenciosamente sufocam o seu crescimento.
Não adianta ter as mais belas flores se o solo está infestado de plantas invasoras que roubam a luz, a água e os nutrientes. E em nossa mente, essas ervas daninhas são os nossos vícios, os nossos maus hábitos, os nossos padrões de pensamento negativos. Vamos identificar as 5 ervas daninhas mais comuns e o herbicida estoico para cada uma delas. A primeira é a procrastinação, a erva rasteira que te prende ao chão, sussurrando "deixe para amanhã". O herbicida para ela é a ação imediata, por menor que seja, nutrida pela consciência do memento mori, a lembrança de que seu tempo é finito. A segunda é a raiva, a erva cheia de espinhos que fere você e quem se aproxima. O herbicida é a pausa e a análise racional. O estoico sabe que a raiva é quase sempre um julgamento equivocado, uma interpretação errada de um evento externo. A terceira erva daninha é a inveja, aquela que cresce olhando para o jardim alheio, cobiçando suas flores e ignorando as próprias. O herbicida aqui é o foco total no seu próprio cultivo e a alquimia mental de transformar a inveja em admiração, usando o sucesso do outro como inspiração, não como veneno. A quarta é o medo, a erva sombria que cresce alta e impede que a luz do sol chegue às suas sementes. O herbicida para ela é a exposição voluntária ao desconforto, a prática da premeditatio malorum, que te fortalece ao te fazer encarar seus piores medos em um ambiente controlado. E a quinta erva daninha, talvez a mais comum em nosso tempo, é a gula por distração, a erva que se espalha rapidamente e rouba todos os nutrientes do solo. O herbicida para ela é o silêncio deliberado e o foco implacável no que é essencial. Arrancar essas ervas é um trabalho diário, constante e que exige atenção. Mas antes de revelarmos o segredo final para fazer o seu jardim florescer com uma força que você nem imaginava, precisamos falar sobre o elemento mais vital de todos. Precisamos falar sobre a água. Nenhum jardim, por mais limpo que seja o solo ou nobres que sejam as sementes, pode sobreviver sem água. A água é o que nutre, o que sustenta, o que permite o crescimento. E a prática que garante a rega diária, o ritual do diário como o principal nutriente para a sua alma, é o que separa um jardim amador de um jardim de mestre. Um jardim não sobrevive com uma chuva esporádica uma vez por mês. Ele precisa ser regado com consistência. O diário estoico é a sua rega diária. Como já exploramos em outras conversas, a rotina de revisão estoica, dividida entre a manhã e a noite, é a forma como você, deliberadamente, nutre suas intenções. Pela manhã, você prepara o solo para o dia, define o que vai cultivar. E à noite, você analisa o crescimento das suas plantas, as virtudes que praticou e planeja a remoção das ervas daninhas, os vícios aos quais cedeu. E é aqui que entra o adubo secreto que eu prometi no início. O ingrediente que acelera o crescimento e torna seu solo incrivelmente mais rico. Esse adubo é a reflexão honesta sobre o erro. Ao analisar seus erros do dia no diário, não com o chicote da culpa, mas com a curiosidade serena de um cientista buscando apenas a lição, você os transforma. Você pega o que seria um resíduo, um motivo de vergonha, e o converte no mais rico e poderoso nutriente para o seu crescimento futuro. Cada erro, quando analisado corretamente, se torna o adubo perfeito para a sabedoria. Agora que seu jardim está preparado, plantado, limpo e bem regado, existe um último desafio. O que fazer quando as pragas externas, as críticas, a negatividade tentam invadir o seu espaço sagrado? É o que vamos descobrir no nosso bônus. Seu jardim está começando a florescer. Ele está se tornando um lugar de paz, força e beleza, mas é exatamente nesse momento que surgem as pragas,
As pessoas negativas, os críticos, os manipuladores, que ao verem seu florescimento, tentarão invadir e envenenar o seu espaço sagrado. E aqui precisamos aprender a lidar com as pragas, com os invasores e críticos do seu jardim. O erro comum é tentar caçar e exterminar todas as pragas do mundo, uma tarefa impossível e exaustiva. O estoico não faz isso. Ele entende que não pode controlar os insetos lá fora. Em vez disso, ele constrói um muro forte e saudável ao redor do seu jardim. Esse muro, essa barreira protetora, é a sua indiferença virtuosa, a sua serenidade inabalável. Quando uma crítica, uma praga chega até você, o jardineiro estoico não reage com pânico. Ele a analisa com um filtro. Ele se pergunta: isso que chegou até mim é um inseto útil, talvez uma joaninha, que está me apontando uma folha doente que eu não tinha visto? Ou seja, um feedback construtivo, mesmo que mal entregue. Ou é apenas uma praga destrutiva, um pulgão, que veio apenas para sugar sua energia e envenenar suas plantas? Uma crítica maliciosa e sem fundamento? Se for a primeira opção, o estoico agradece pelo insight, age sobre ele e fortalece seu jardim. Mas se for a segunda, ele a remove com calma, com firmeza, sem raiva, sem permitir que o veneno de uma única praga contamine o resto do seu cultivo. Ele a vê pelo que é, um evento externo, insignificante. Construir esse muro mental, essa capacidade de filtrar a negatividade, requer prática e ferramentas específicas. Se você deseja um guia mais aprofundado sobre como se proteger da negatividade e lidar com pessoas difíceis usando a sabedoria estoica, eu selecionei um material incrível sobre isso. Você pode explorá-lo na descrição e no primeiro comentário fixado. Com seu jardim agora protegido, estamos prontos para a conclusão, para o milagre final. E aqui, no final da nossa jornada, chegamos à mais bela e surpreendente revelação do jardim estoico, ao perfume do jardim e à chegada das borboletas. Quando você finalmente para de perseguir as borboletas, quando você abandona a caça exaustiva pela validação, pelo amor, pela aprovação e foca toda a sua energia, toda a sua alma em cultivar o seu próprio jardim interior, algo mágico, algo inevitável acontece. As borboletas vêm até você. O respeito, a admiração, os relacionamentos saudáveis, a validação genuína. Tudo isso, todas as borboletas que você tanto perseguia, são atraídas naturalmente pelo perfume de um jardim bem cuidado. Elas são atraídas pela beleza e pela força de uma alma que floresce por conta própria. Você se torna magneticamente atraente, não porque você está tentando ser, mas simplesmente porque você é. A autossuficiência serena, a paz que emana de um caráter bem cultivado, é o maior e mais irresistível afrodisíaco que existe. A grande síntese, a lição final, é esta: pare de caçar, comece a cultivar. A lei da atração, em sua essência mais pura, não é sobre perseguir, mas sobre ser. O estoicismo te entrega o manual completo para construir um ser tão forte, tão virtuoso, tão sereno, que as coisas boas da vida são naturalmente atraídas para ele, não por uma questão de necessidade, mas de pura e simples ressonância. Então, o meu desafio final para você, jardineiro da sua alma, é este: qual é a primeira e mais importante ação que você vai tomar hoje para cuidar do seu jardim? Será arrancar uma erva daninha, como a procrastinação? Ou será regar uma virtude, como a coragem? Declare o seu compromisso com o seu próprio cultivo aqui nos comentários. Se este vídeo te inspirou a pegar suas ferramentas e começar a trabalhar em si mesmo, deixe o seu like para que mais jardins possam florescer. E, o mais importante, inscreva-se no canal para continuarmos a compartilhar sementes de sabedoria. Por fim, se você conhece alguém que vive cansado e frustrado perseguindo borboletas, seja um bom amigo. Compartilhe